Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Graça e paz. Então, nesse tempo que o Senhor nos concede, eu quero deixar com vocês hoje João capítulo de número 8, verso 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Isso é muito interessante, a distinção que Jesus faz daqueles que querem ser seus discípulos e dos demais. Então, no reino de Deus não existe meio termo. Ou você é verdadeiro discípulo, ou você não é. Ou você está na luz, ou você está em trevas. Ou você está debaixo dos princípios do amor e vivendo em amor, ou não. Ou você está seguindo a verdade, ou você está seguindo a mentira. Ou você segue a Deus, ou você não segue. Então, no reino de Deus não existe meio termo. O Cristo fala para aquelas pessoas: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, uma das primeiras condições para que sejamos discípulos de Jesus é permanecermos na sua palavra. Permanecermos na sua palavra. E interessante que lá em João nós ouvimos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando nós vamos ler em outros trechos, nós entendemos que Cristo é a palavra de Deus. Então ele estava falando dele mesmo: se vós permanecerdes em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. E isto é uma condição muito importante para você conseguir chegar no 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente os discípulos conseguem conhecer a verdade. Aqueles que não são discípulos não conseguem conhecer a verdade. Sabe por quê? Mateus capítulo 5, Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Notem que não foi a multidão que se aproximou a Jesus, mas apenas os seus discípulos o aproximaram. Por quê? Porque a multidão não está disposta a subir a um monte. Não estou falando a um monte de oração, não estou falando sobre isso. Ao monte significa você se esforçar para você conhecer um pouco mais, você se esforçar para você caminhar um pouco mais. As pessoas da multidão gostam de viver na superficialidade. Eles querem a facilidade do pão, da multiplicação do pão, das curas, e eles somente querem isso. Jesus uma vez alertou as pessoas dizendo que esta multidão me procura por causa dos pães que eu multiplico, por causa das curas e por causa da expulsão dos demônios. E então, ele subiu ao monte e somente os seus discípulos foram até eles. Porque aqueles que conhecem a Jesus e permanecem em prosseguir no caminho da verdade, eles encontrarão libertação durante esse caminho. Libertação não é uma campanha que você realiza. Libertação, na verdade, é uma jornada de conhecimento da verdade. A cada tempo que você conhece a verdade, esta verdade consome você por dentro e consome você por fora. A cada tempo que você conhece a verdade, e ele, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida. Então, se nós quisermos conhecer e sermos discípulos de Cristo, precisamos permanecer na sua palavra, e ele é a palavra viva de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que naqueles dias eu enviarei o meu Espírito, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, e vos farei saber as minhas palavras. Estas são as palavras de Deus. É o próprio Cristo sendo semeado dentro do seu coração, germinando em sua vida, produzindo uma nova criação, uma nova natureza, para que você permaneça firme, constante e abundante na sua palavra e cresça em graça e conhecimento da verdade. Que Deus em Cristo te abençoe. Não esqueça de compartilhar isso com mais pessoas, de seguir-nos nas redes sociais, ativa lá o sininho no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, Apostólico Resgate, temos também no Facebook, Ministério Apostólico Resgate, e se quiser nos conhecer, Rua Professor Souza, número 777, Bacaxá, Saquarema, ao lado do posto Rede Belas. Deus abençoe sua vida, graça e paz.